Vamos para a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, no versículo 25. Essa palavra aqui é muito poderosa, pessoal. Eu creio que vai falar muito ao nosso coração. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10. Hebreus é pertinho de Apocalipse. Vamos lá. O último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse. Antes de Apocalipse é Judas. Antes de Judas é João. Antes de João é Pedro. Antes de Pedro é Tiago. Antes de Tiago é Hebreus. Pertinho de Apocalipse. Apocalipse, Judas, Pedro, João, Tiago. Aí você vai chegar em Hebreus. Hebreus capítulo 10, no versículo 25. Hebreus, capítulo 10, no versículo 25. O Senhor diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Vou ler novamente. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. Então, o escritor aos Hebreus, ele está dando uma advertência para nós. Amém, igreja? Que nós não devemos deixar o quê? A nossa congregação. Quer dizer, o lugar onde você congrega, onde eu congrego, o escritor ao Hebreu está dizendo, por inspiração do Espírito Santo, não é bom deixar a congregação. Mas quantos estão deixando a congregação? Quantas pessoas deixaram? Mas aí a pessoa, ela tem um motivo. Não, eu deixei por causa da doença, pastor. Eu deixei porque eu tive isso e aquilo. Não, irmão. O nosso Jesus não cura? Ele não levanta? Mas às vezes a pessoa tem uma desculpa. Ela deixa a congregação, ele deixa a congregação. É porque aconteceu uma coisa lá que eu não gostei, esquece. Faça como Paulo, o apóstolo Paulo diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nunca coloca os olhos no homem, coloca os olhos em Cristo. Mas às vezes nós deixamos a congregação. Deixamos aí naquele dia que nós mais precisamos, porque Mateus 11, 28, vinde a mim, palavra do Senhor, vinde a mim os que estão cansados, oprimido, o quê? Aí no dia do cansaço a gente fala, não vou não, porque eu estou muito cansado. Puxa, eu deixei o quê? A congregação. Não, eu não vou não, porque hoje eu estou muito cansado. Mas Jesus está dizendo, venho cansado. Lá no livro de Isaías diz que o Senhor renova o quê? As nossas forças. Mas às vezes estamos fazendo tudo errado. Então, vamos ler novamente? Não deixando a nossa congregação como é o quê? Costume de alguns. Então você vai ver, eu vou ver alguns que deixaram. Aí você pergunta, por que você deixou a sua congregação, a sua igreja? Porque aconteceu isso, aconteceu. Não, claro, eu costumo falar, tem hora que não dá para vir mesmo, não. Tem um problema que não dá, vem. Essa semana eu fiz uma intervenção cirúrgica e o médico me deu uma semana para mim ficar em casa. Tomei aquela anestesia geral, nunca tinha tomado aquela ali. Aquilo ali é bom para dormir, pessoal. Meu Deus! Tomei aquela anestesia geral, quando eu acordei, só que, depois eu conto. Acordei meio aéreo, acordei meio, sabe? Mas o que eu quero passar para você? Tomei aquela anestesia. Quando eu fui tomar anestesia, o anestesista falou assim, esta anestesia foi a que o Michael Jackson tomou e morreu. Falei, aí eu pedi perdão, irmão, eu pedi perdão por todos os pecados e até o que eu não tinha cometido, eu pedi perdão. Falei, Jesus, se eu for agora, me perdoa até o que não fiz. Me perdoa tudo. Mas o que eu quero passar para você? Naquele momento, isso foi na terça-feira. Na quarta-feira de manhã eu estive aqui. Claro, por favor, se eu não tivesse vindo, não tem problema não. Eu estava em repouso, mas não aguentei ficar em casa. Falei, não, vou para a igreja. Eu não posso falar muito, não vou falar muito. Eu não posso andar, não posso subir escada. Fiz o culto aqui de baixo. Mas preguei. O médico falou assim, não pode ter sangramento no lugar da intervenção cirúrgica e não pode ter febre. Febre eu tive na quarta-feira. Mas aí eu orei, eu me apeguei com Deus. Estou totalmente curado. Bom. O que eu quero passar para você? Não deixe a congregação. Mas claro, tem coisas que não dá mesmo.
Pastor, para mim não dá nem para andar. Jesus entende, irmão. Mas tem casos que dá para a pessoa vir. Tem casos que dá para congregar e a pessoa não congrega. Ela não está obedecendo o quê? A palavra de Deus. Você quer ver um exemplo? Já vou voltar aqui. 2 Crônicas, capítulo 20. Olha o que Josafá fez na hora da luta, pessoal. Não deixe. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Lembra? Não deixando a vossa congregação. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Vamos lá. O versículo é o versículo 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que depois disso, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é de Engedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. 5 é o nosso. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante da onde? Do pátio novo. Quer dizer, o que Josafá fez? Ele recebeu uma ameaça dos amonitas e dos moabitas. Os inimigos vieram para matar Josafá, para arrancar Josafá do trono, para destruir a família de Josafá. Naquela hora, Josafá sentiu medo, é normal, nós somos humanos. Mas o que Josafá fez? Ele foi lá para a congregação, ajuntou o povo, fez um jejum, entrou em oração para que Deus viesse socorrer quem? Josafá. Quem é que te socorre? Não é Deus? Quer dizer, o Josafá podia falar, sabe de uma coisa? Já que o inimigo está vindo, o inimigo é mais forte do que eu vou sair correndo, eu vou para outro lugar, eu vou me esconder. Não, irmão. Ele obedeceu a Hebreus 10, 25, ele não deixou o quê? A congregação. E ainda mais, ele trouxe o povo para a congregação. Você quer ver? Volta aí no versículo 5, começa, ó. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante da onde? Do pátio novo. Quer dizer, o que ele fez? Ele foi para lá. Por quê? Versículo 9 agora, ó, olha o versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia e tu o quê? Quer dizer, ele está obedecendo o Salmo 72, que quando necessitado clamar, Deus atende. Amém? Quer dizer, é o que nós temos que fazer. Ele tinha um lugar para oração, ele tinha um lugar para buscar a Deus. Na hora da luta, ele não se afastou daquela presença. Na hora da luta, ele não deixou. Por favor, não sou eu que estou falando, não, eu quero você na igreja. Não, pelo amor de Deus, você pode escolher vir na segunda, que nós temos culto na segunda, você pode escolher vir na quarta, ou você vem na sexta, ou você vem no domingo. É você e Deus. Eu estou ensinando pela misericórdia de Deus, pela direção do Espírito Santo, que quando a luta chegar, você, eu, não podemos se afastar da onde? Da congregação. Olha o que Josafá fez. Levou o povo para a congregação. E fez o povo fazer o quê? Fez o povo orar. E agora, olha que interessante, capítulo, 2 Crônicas, capítulo 20, olha o versículo 4. Olha o que ele faz aqui no versículo 4. Ó. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também toda a cidade de Judá vieram para buscar a quem? Quer dizer, o Josafá, na hora da luta, ele não espalhou o povo. Ó, fica um pouco aqui, você vai para lá. Não, ele ajuntou. Amém, igreja? Ele ajuntou. Me ajuda. Quando a gente ora unido, a oração não fica mais forte? Quando o povo começa a cantar, a Bíblia diz que quando nós oramos forte na presença do Senhor, a nossa voz se torna como voz de muitas águas. Quer dizer, a gente busca o Senhor, a gente se ajunta. Foi o que Josafá fez. O que Josafá está fazendo quando ele se ajunta aqui? Salmo 133, ó. O meio da Bíblia é os Salmos, 133. O que a Bíblia fala aqui? Josafá juntou o povo. Salmo 133. Ó que bonito, ó. Versículo 1. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união.
A Bíblia não manda os irmãos viver separados. A Bíblia não manda os irmãos se separarem. Tem gente que na hora da luta ela se separa. Ele se separa. Não, pastor, mas eu estou certo. Amém. A Bíblia não fala isso. Quão bom e suave é que os irmãos vivam. O que a Bíblia está dizendo? Esse momento que nós estamos aqui unidos é bom para mim, é bom para você. Amém? Quer dizer, você recebe uma palavra, a gente ora junto. A Bíblia diz, eu gosto muito daquela passagem de Jó, que Jó foi curado não quando ele orava por ele, não. Quando Jó orou por ele, foi curado. Não, Jó foi curado quando ele orava pelos seus o quê? Amigos. É aquele momento que você ora pelo irmão da igreja, que você ora pela uma irmã, que você ora pelo um vizinho, que você ora pelo um parente, que você ora pelo um familiar. Naquele momento, você está recebendo a bênção. E aquele familiar também. Então, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Hoje tem uma ordem aqui de bênção e de vida, não é de morte, é uma ordem de vida para a minha vida e para você também. Então, quer dizer, eu viver em união, foi o que Josafá fez. Ele não deixou a congregação, ele obedeceu Hebreus 10, 25, e o que ele fez, pastor? Ele buscou unir o povo, é o que a Bíblia fala. Mas tem gente não, que na hora da luta, ele ou ela vai se separar. Vamos pegar um exemplo? 1 Reis, capítulo 19. Grande homem de Deus, hein? Mas olha o que ele fez. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Não se separa, não. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O versículo é 1, pessoal. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer, assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi, e veio a Berzebá, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Quer dizer, o Elias tinha um auxiliar, o Elias tinha alguém que andava com ele, é como lá na frente Deus vai colocar Eliseu na vida de Elias. Aonde Elias estava, esse moço estava junto. Mas um dia, esse Elias recebeu uma ameaça de Jezabel, que ela ia matar Jezabel, Jezabel ia matar Elias. O que Elias fez? Elias correu para o deserto, vou escapar de Jezabel. Só que quando ele está indo para o deserto, ele fala para o moço, não, eu quero ir sozinho, não quero você comigo. Foi o erro de Elias. Quer dizer, na hora da luta, a Bíblia fala, comunicai aos santos as vossas, o quê? Necessidades. A gente não comunica. Ah, que vergonha, né? Eu vou falar que eu estou passando por isso, eu vou falar, não, no mundo nós não temos aflições. Mas nós não fazemos. Eu não entendi, Deus não operou na minha vida, mas eu agi conforme a palavra. No livro de Jeremias, a Bíblia diz que Deus vela. O que é velar? Ele cuida para que a palavra dele se cumpra. A Bíblia diz, pode passar céu e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. O Senhor diz, clama a mim no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele não diz para no dia da angústia a gente se separar, irmão. O Elias, o que ele fez? Ele deixou o moço, foi sozinho. O Josafá é diferente. O Josafá se uniu com o povo. O Josafá foi lá na congregação, pessoal, vamos orar junto, vamos jejuar. O Elias não. Deixou o moço e foi. Agora, olha o versículo 4, E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e diz, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que pessoa sozinha, irmão. Senhor, o senhor não quer me matar, não? O senhor não quer tirar a minha vida, não? Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida. Ele não veio para a morte, ele veio para a vida, irmão. O próprio Jesus diz, aquele que crê em mim, nunca verá a morte. O que é isso, pastor? Quando chegar o meu dia, chegar o seu dia que você fechar os olhos aqui, já estará na glória com o Senhor. Então, quer dizer, ele não veio para a morte, mas o Elias sozinho, eu fico imaginando, se o Elias estivesse com o moço de Deus, uma pessoa de Deus do lado dele, me mata, que é isso, Elias? Você está doido?
Pediram para Deus te matar. Ô Elias, você está esquecendo que você orou há uns dias atrás, o fogo do céu desceu? Ô Elias, você está esquecendo que você visitou uma viúva de Sarepta, ela não tinha nem comida, você profetizou e a farinha multiplicou, o azeite multiplicou. Elias, lembra do filho da viúva de Sarepta que morreu e você foi lá, entrou no quarto, fechou a porta, orou naquela criança e aquele jovem ele ressuscitou? Você está pedindo a morte, mas ele está sozinho, irmão. Sozinho as coisas se complicam, irmão. Amém, igreja? O Elias tomou uma decisão totalmente errada. Ele está dizendo, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais. Aí está se comparando com os outros. Não se compara com ninguém, irmão. Você é único. Ah, não sei. Aí vamos lá, versículo 5. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo do Senhor tocou e disse, levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa, uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou aonde? Quer dizer, o anjo apareceu, o anjo não apareceu com a espada, eu vou te matar, você quer perder a vida? Então eu vou te matar. Não! O anjo apareceu com pão e água. Diga glória a Deus. Elias, tudo bem, eu sou o anjo, eu vim aqui, você pediu para Deus te matar, eu vim com a espada para te matar. Não, amado. Elias, come esse pão. Elias bebe dessa água, aí ele comeu o pão e bebeu água. Aquela comida era para ele se levantar. Ele comeu o pão, bebeu água e tornou a deitar. Quer dizer, eu venho para a igreja, eu ouço a palavra, a revelação fala comigo, a palavra falou comigo, mas eu saio daqui e continuo fazendo as mesmas coisas, não adiantou nada. O Tiago diz, não seja só ouvinte, mas ser cumpridores do quê? Da palavra. Tem gente que ouve a palavra, mas não vive, irmão. Tem gente que ouve a palavra. Eu estava no hospital essa semana, e eu falei para minha esposa, falei, Jô, Deus me deu uma força tão grande. Não tava, irmão, não estava com medo. Não estava do procedimento. Não estava ansioso, minha pressão subiu. Não, minha pressão estava 12 por alguma coisa, normal. O coração acelerou. Não, estava na mão de Deus. Quando o médico e o anestesista entrou na sala, eu estava cantando louvor. Deitado lá, cheio de aparelho, com a mangueirinha aqui, cheio de aparelho, a anestesia quase fazendo efeito, eu estava cantando louvor. Mas por quê? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mas a gente come da palavra, a gente bebe da água, que é a palavra de Deus, e volta a fazer a mesma coisa. Ai, pastor, não dá. Não, irmão, calma. Aí, olha o versículo 7, vamos lá. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou e diz, levanta e come, porque muito comprido será o teu caminho. Deixa eu falar uma coisa, Deus tem muita vida para você. Amém? Vai ter muita vida, não vai morrer agora não, tem muita vida para você. Quando Elias está querendo, o Senhor me mata, tira a minha vida. Não, Elias, o anjo, Elias, levanta, come, porque muito comprido vai ser o seu. Você crê nessa palavra? Tem muita vida para você. Ah, pastor, mas a minha idade, e daí, irmão? Quando Deus chamou Moisés, ele tinha 80 anos. Moisés podia falar assim, 80 anos, com 80 anos, Moisés. Quando Deus se revelou para Abraão, ele tinha 75, irmão. Não importa a idade. Eu costumo falar, a fé não envelhece, irmão. Amém? Quer dizer, a fé te deixa jovem, a fé ela faz você fazer coisas inacreditáveis, a fé ela coloca uma força dentro de você sobrenatural. É como aquele homem que estava deitado no tanque de Betesda, 38 anos. Jesus passou e falou assim, rapaz, você não quer ficar curado? Não, eu não tenho ninguém que me coloque na água. O anjo vem, agita a água, alguém vai antes de mim, eu continuo. Não, rapaz, esquece tudo isso aí, levanta e anda. Aquele homem se levantou, colocou a cama nas costas, saiu andando. Que força é essa? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te fortalece. Então o que o anjo está dizendo? Come, bebe, muito comprido será o teu caminho. Agora versículo 8, levantou, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Agora 9, e ali entrou aonde? Você acha que Deus vai te dar uma comida para você entrar em caverna, irmão? Você acha que Deus vai me dar a palavra para me ficar isolado em algum canto? Eu venho aqui, recebo a palavra, Deus falou comigo, aí amanhã eu me isolo lá no meu quarto. Não quero sair para lugar nenhum. Não, eu estou com uma depressão profunda, estou com ansiedade. Não, irmão. O Elias comeu a comida, comeu o pão, bebeu a água, mas foi para a caverna. Não fica chateado, não. Está cheio de crente dentro da caverna.
Não, é porque eu tenho um problema, pastor. É que eu tenho uma luta. Quem é que não tem problema, irmão? Quem é que não tem luta? Quem é que não tem dificuldade? Eu não sei para você, mas para mim tudo é mais difícil. Tudo é mais complicado, sabe? Parece que o diabo fica lá, você não vai conseguir, não você vai conseguir, mas eu já fui ungido para pisar serpente e escorpião. Quer dizer, que tudo é mais difícil, mas entrar em caverna não adianta. Não, eu vou dar um tempo. Ó, aqui atrás, irmão, na Avenida Pires do Rio, tem um cemitério chamado Cemitério da Saudade. Passa lá para você ver. Eu estou falando porque eu passo lá direto. Toda semana eu passo lá, que tem uma obreira da igreja chamada Matilde, ela mora na Curuçá. Então a gente vai levar a Matilde. A Matilde ajuda muita gente aqui na igreja. A gente vai levar a Matilde. E à noite a gente passa por ali. Toda noite tem um trabalho de macumba diferente ali. Você para na foto. Tem um dia que a galinha é marrom. Outro dia ela é preta. Outro dia tem farofa. Outro dia tem uma garrafa de não sei o quê. Eu falo para minha esposa, ó, esse trabalho é novo, não era do mesmo de ontem, não. Cada dia tem um trabalho novo. Quer dizer, o diabo não parou de trabalhar. E nós vamos parar de orar, irmão? O diabo não parou de atacar as pessoas. Aquele trabalho de macumba é para destruir casamento. Aquele trabalho de macumba é para matar alguém. Porque o diabo, o que ele faz? Ele rouba, mata. Quer dizer, todo dia que eu passo lá me chama atenção. Poxa, essa roça não estava aí ontem. Essa garrafa de pinga não estava aí ontem. E não sei o que, essa farofa não estava. Quer dizer, é um trabalho novo. O diabo está trabalhando dia e noite. E nós que estamos crentes, estamos entrando em caverna. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais aptos do que os filhos da luz. Quer dizer, nós tínhamos que ir para a guerra, é evangelização, é orar pelo enfermo. Agora vai começar o ano, já tem um propósito no meu coração. Aqui pertinho, dá para ir andando aqui o Hospital de Hermelino Matarazzo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o horário da visita do hospital e no horário da visita eu vou chamar uns irmãos aqui, um grupo de evangelismo, e no horário da visita nós vamos lá para a porta do hospital. Fazer o quê? Vamos lá falar com as pessoas que a gente não pode entrar, tudo bem. Nós vamos conversar com as pessoas que vão visitar os doentes, pegar o nome dos doentes, trazer para a igreja e levar uma mensagem para eles. Fazer uma evangelização lá no hospital. Ó, quem está internado aí? Ah, o irmão João, meu parente João está internado. O que ele tem? Me dá o nome dele, papá. Ó, nós somos da Igreja da Graça aqui, vamos levar o João vamos levar o nome dele para o altar. E outra coisa, ó, quando você chega lá, pega uma palavra para o João, que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Vamos fazer esse trabalho. Precisamos ou não precisamos? Precisamos, irmão. Precisamos. Perto da minha casa, eu moro numa rua, na rua de baixo, tem como diz, uma biqueira. E eu estava passando esses dias lá, na segunda-feira eu estava passando lá, e um amigo meu estava lá na biqueira. E ele chegou e falou assim, ô pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, amigo, o que você está fazendo aqui? Ô pastor, ora por mim, pastor. Estou tentando sair, não consigo sair, o senhor pode orar por mim? Parei, conversei com ele, falei, amigo, sai dessa vida. Isso aí vai acabar com você. Eu sei, mas eu não estou conseguindo. Eu falei assim, então, mas isso aí vai destruir você, vai destruir a sua vida, vai destruir teu sonho, vai destruir tudo que você tem. E o outro ficou olhando assim para mim, falei, sai dessa vida, essa vida não tem nada para você. Ô pastor, só pode fazer uma oração por mim no meio da rua. Falei, é agora que eu vou orar. Quer dizer, aí eu orei e falei para a pessoa, assim, ó, não precisa você ir na igreja que eu estou lá em Melinda, é longe. Procura qualquer igreja, não precisa ser a Igreja da Graça, não pode procurar uma assembleia, uma batismo, aonde você quiser, mas vai ouvir Jesus. Porque foi para a liberdade que Jesus fez o quê? Amém? Eu não posso entrar numa caverna. O que é entrar na caverna? Eu vou pregar só aqui dentro, vou pregar só no altar. Não, irmão. A obra de Deus não é isso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será o quê? Mas às vezes nós estamos fazendo que nem Elias. Nós estamos na hora da luta, na hora da dificuldade, entrando na caverna. Mas é o entendimento da pessoa. O erro de Elias foi querer andar sozinho. Ele pegou o servo dele e deixou de lado. O anjo apareceu, come, bebe, ele comeu, bebeu e voltou para a caverna. Aí o que acontece? Deus apareceu para ele. Vamos lá, continuando. Versículo 10, ó. Versículo 9, desculpa. E entrou na caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só,
buscam a minha vida para o quê, irmão? Para me tirar. O que o Elias está dizendo? Senhor, deixa eu te falar, sabe por que eu estou escondido aqui? É porque Jezabel matou todos os profetas, só ficou eu. Se Jezabel me matar, quem vai adorar o Senhor? Se Jezabel me matar, quem vai levar a palavra? Quem vai orar para fogo do céu cair? Quem vai orar para o céu se abrir, para o céu se fechar? Não tem mais ninguém. É o entendimento dele. Para Elias, não tem mais ninguém. Agora, olha o que Deus fala para ele. Vai, capítulo 19, versículo 18. Vamos lá. 19, 18. Vamos lá. 19, 18. Perdão, 19, 18. Isso. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca. Quer dizer, para Elias só tem ele, não tem? Olha o que Deus está dizendo. Eu tenho 7.000. Diga glória a Deus. Eu tenho 7.000. 7.000 de joelhos que não se dobraram diante de Baal e 7.000 bocas que não beijaram Baal. Já expliquei isso para você. Se conhece o crente pelo terno que ele usa, pelo microfone, não. Se conhece um crente pelo que ele fala, pelo joelho dele. Joelho, tempo de oração. Palavras que você fala. E aí, como você está? A mim não dá mais. Não, irmão. Irmão, a nossa palavra tem o quê? Tem poder, irmão. Quer dizer, se conhece o crente pelo joelho e pela boca. O próprio Jesus diz que a árvore se conhece pelo fruto. Então o entendimento de Elias, só tem ele. Ele está dizendo, você está enganado. Eu tenho 7.000. Sabe o que Deus falou? Vou te apresentar um dos 7.000. Um agora eu vou te apresentar. Vai lá em Abel Meolá, vai lá, joga a sua capa. Tem um rapaz chamado Eliseu, ele faz parte dos 7.000. Quando você jogar a capa, ele vai pegar e vai andar contigo. O Elias passou, jogou a capa, Eliseu pegou a capa, saiu atrás de Elias. Aí você vai ver que o Eliseu vai andar com Elias. Acabou a depressão de Elias. Você vai ver, você não vai ver. Aí um dia o Elias falou, Eliseu, o que você quer? Eliseu olhou para Elias e falou, segundo Reis, capítulo 1 e 2. Eliseu olhou para ele e falou assim, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Aí o Elias pegou, subiu, Eliseu pegou a capa, recebeu 2 vezes mais do que o Eliseu tinha. Essa é a unção que Deus quer dar para você. Mas às vezes nós cometemos um erro. O que nós fazemos? Nós se separamos. Não se separa. Lembra de Gênesis 12, quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Todos que te abençoarem serão abençoados. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. O Abraão pegou Sara, a sua esposa, pegou Ló, a família dele e foi. O Abraão começou a enriquecer, Gênesis capítulo 13, e Ló também começou a enriquecer. Um dia os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Irmão, me ajuda, não é feio pastor ficar brigando? Não é feio? Pastor ficar falando mal do outro pastor? Prega o evangelho, irmão. Sabe o que o Abraão falou? Ló, que coisa feia, Ló. Os seus pastores estão brigando com meus pastores. Que coisa... Nós somos irmãos, Ló. Parece que existe... o pastor João vai para um céu e eu vou para o outro. Não é isso não, meu filho. Não tem isso não. Os pastores de Ló ficaram brigando. É feio isso aí, irmão. Aí sabe o que aconteceu? O Abraão falou assim, Ló, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, escolhe um lugar. Se você for para a sua direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe um lugar. O Ló pegou, fez isso. A Bíblia de Gênesis 13. Ló levantou os olhos, começou a olhar a terra, olhou. Viu um lugar que ele gostou. Aquela campina verde, ali eu vou prosperar. Ali Deus vai me abençoar. O que o Ló fez? Eu vou para lá. Aí o Abraão falou assim, então pode ir. Quando o Ló foi para aquela campina verde, que o Abraão foi lá para o deserto, Deus falou para Abraão, Abraão, sou contigo. Diga a glória a Deus. Quer dizer, o Ló estava na campina, Abraão estava no deserto. Não importa se você está na campina ou no deserto, importa é que Deus está contigo. O Ló estava lá na campina, Deus não foi com ele não. O Abraão foi para o deserto, só que Deus estava com o Abraão. Às vezes nós reclamamos, porque eu não entendo, estou passando pelo deserto, eu estou no deserto, mas Deus não está contigo? Então, aquele deserto, se Deus está contigo, aquele deserto é muito melhor do que uma área verde. É muito melhor. O erro de Ló foi se afastar de Abraão. Foi o erro de Ló. Você sabe, lá naquele lugar, Ló perdeu tudo. Teve uma guerra, o inimigo foi lá, pegou tudo que Ló tinha, Ló perdeu tudo. Aí falaram para Abraão, Abraão vai ter que ir lá lutar para trazer tudo de Ló de volta. Grande erro de muita gente. Se afastar da onde? Da presença de Deus. Você quer ver outro exemplo? Já vou voltar aqui. Lucas capítulo 22. Vamos lá, Novo Testamento. Lucas capítulo 22. Não fica longe, não se afasta. Lucas capítulo 22.
O versículo é o 54. Lucas 22, 54. Lucas capítulo 22, versículo 54. Ó, está escrito assim: então prendendo, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. Agora me ajuda. E Pedro seguia de quem? Quem é Pedro? Não é o discípulo de Jesus? Quer dizer, prenderam Jesus. Vai começar aquele caminho da crucificação, aquela luta tremenda. Prenderam Jesus. E o Pedro, agora, ele está seguindo Jesus, mas está de longe. Pedro já não está mais grudado. Na multiplicação dos pães e dos peixes, Pedro estava perto. Quando Jesus, ele curou o leproso, Pedro estava perto. Quando a sogra de Pedro estava queimando de febre, Jesus expulsou aquela febre da sogra de Pedro, Pedro estava perto. Agora Pedro já está longe. Aquela pessoa, você quer ver? Não precisa você lá não, continua aí. Coloca 10, 25 para mim de Hebreus, novamente, espera aí. Vamos lá, a gente entender. Por que ele estava de longe? Ó, não deixando, onde nós começamos, não deixando a nossa congregação, como é costume de quem? Quer dizer, o que acontece? Volta lá para Lucas 22, 54. Ó, então prendendo, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. Não, isso. E Pedro seguia da onde? Quer dizer, é aquela pessoa que não tá afastada de Deus, mas está longe. A Bíblia diz, não deixai a vossa congregação como é costume de alguns. Não, pastor, eu não estou mais na igreja, mas eu estou perto de Deus. Você não está perto de Deus, irmão. Perto de Deus está quem obedece a sua palavra. Não, ó, eu não estou na igreja, mas olha, eu estou com Deus. Não existe isso. Não existe isso. Passarás o céu e a terra, mas a minha palavra não o quê? Quer dizer, eu não estou dizendo que a pessoa está no pecado, não. Eu não estou dizendo que a pessoa não é de Deus, não é isso. Mas a pessoa não está perto de Deus. Porque se a pessoa estivesse perto, ela fazia como Josafá. Ela ia lá na congregação orar, invocar o nome de quem? Mas não está. Está que nem Pedro. Você é de Deus. Alguém você, não, você é de Deus, irmão. Ou irmã, você é de Deus. Mas você não está perto de Jesus. Você está longe. Aí, Pedro seguiu de longe. Olha o versículo 55. Ó. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como a criada, vendo-o estar assentado ao fogo, puseram os olhos e disse, este também estava com ele. Porém, o que fez? Negou, irmão. Quando é que eu nego Jesus, hein? Ô Pedro, ô rapaz, eu já te vi andando com Jesus. Eu? Eu já te vi andando com ele. Não, eu não ando com ele, não. Eu nem conheço. Negou. O que Pedro falou? Mulher, não? Quando é que eu nego Jesus? Quando eu vejo uma pessoa doente e eu não oro pela pessoa, eu estou negando Jesus. Quando eu vejo um demônio e eu não expulso o demônio, eu estou negando Jesus. Quando Deus toca no meu coração, prega para ele, prega para ela, e eu não prego, irmão, eu estou negando Jesus. Quando eu posso fazer um louvor para Jesus, eu não faço, eu estou negando a quem? Ah, pastor, eu nunca neguei Jesus. Será que nunca nós negamos? Será que a gente nunca negou Jesus? Pedro já começou. Mas por que Pedro nega? Ele está de longe. A pessoa que está longe, ela nega. Chegou uma doença. Meu Deus, pastor, eu perdi meu sono. Pastor, eu não durmo mais por causa dessa doença. Você está negando Jesus, irmão. Isaías 41:10, não temas que eu sou com quem? Não te assombres que eu sou quem? Eu estou temendo, eu estou negando Jesus, irmão. A Bíblia diz para você não temer. Ah, mas a doença, no mundo tereis aflições. Ou não tem? O sol não está brilhando para todo mundo? O sol brilha para quem é de Deus e para quem não é também. A luta chega para todo mundo. Quando eu não seguro a palavra, eu estou negando. Ele já começou a negar. Aí no 58, 58. E um pouco depois, vendo o outro, diz, tu és também é deles. Mas Pedro diz, homem, eu não sou. Não, pastor, eu sou de Deus. Não, eu sou de Deus. Ah, você congrega aonde? Não estou congregando, não. Você é de Deus aonde, meu filho? Quem é seu pastor? Não, teu pastor não. Teu pastor não. Não, meu pastor. Claro, o nosso pastor maior não é Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada o quê? Mas no livro de Hebreus diz também nós temos pastores na terra. Sabe o que a Bíblia diz? Que os pastores vão prestar conta da tua alma. Se eu não pregar a verdade para você,
Um dia o seu sangue vai estar onde? Na minha mão. Um exemplo, alguém chega aqui e fala, pastor, eu sempre conto na igreja, o caso daquela irmã, a irmã chegou para mim e falou, pastor, domingo é o meu aniversário. E eu não vou vir não, porque a minha família vai estar toda na minha casa. Tá bom, pastor? Então domingo agora eu não venho, porque é meu aniversário. Aí eu falei assim, tô certa, né, pastor? Não, só tá errada. Não, pastor, veio todo domingo, mas é só domingo agora. A senhora vai viajar? Se for viajar, tranquilo. Se for um lugar para longe, não, é aqui pertinho de cá. Falei, por que a senhora não vem? Tem 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, oração. Tem um culto às 8, tem um culto às 14 e às 18. É porque vai chegar muita gente em casa. Falei, não, você está errada. Aí eu fui para Atos 17, 25. É o Senhor que dá o ar que... Falei, só está errado. Domingo eu estava aqui. Veio no culto da manhã. E naquele culto, a irmã foi curada. Ela contou um testemunho naquele culto. Foi para casa feliz, comeu frango assado, comeu a farofa, e todo mundo feliz com a bênção da cura. Amém? Às vezes nós estamos negando. Você sabe, Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí, por último, Pedro chorou amargamente. Mas por quê? Pedro está de longe. Pastor, mas não dá, né? É aquela palavra de Provérbios 3:5. O que está escrito em Provérbios 3:5? Vamos lá? Já estou terminando já. Provérbios 3:5. Vamos lá. Vamos comigo. Provérbios capítulo 3, no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu... Me ajuda. Quem confia no Senhor se afasta dele? Não. Quem confia no Senhor se afasta da Bíblia? Mas tem gente que se afasta. Confia no Senhor de todo... Deus, olha, eu não vou me afastar. Mas por quê? Porque a tua palavra diz, não deixar a vossa congregação. Eu não vou deixar, Senhor. Eu não vou deixar. Eu vou continuar firme. Isso quer dizer que eu confio em quem? No Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio... Tem gente que tem... Não, pastor, você não está me entendendo. Você não está me entendendo. Eu vou me afastar da igreja, mas não estou afastado de Deus. Irmão, desculpa, não sou eu, é a Bíblia. Não sou eu, é a Bíblia. Sou eu. Mas é o entendimento da pessoa. Entendimento de Elias, eu vou ficar sozinho, eu vou deixar meu servo para lá, eu vou ficar sozinho. Não vai melhorar, Elias. Você vai para a caverna. A Bíblia diz que é bom que seja 2, irmão. Se um cair, o outro levanta. Não é assim? A Bíblia não fala isso? É bom que seja 2. Se um cair, o outro levanta. Mas tem gente que quer andar sozinho. Entrou numa depressão, entrou numa ansiedade, entrou numa luta. Sabe o que a pessoa faz? Se isola, vai lá para o quarto. Não quero receber ninguém, não quero atender ninguém, não quero nada. Você está errado diante da Bíblia. Como que Deus vai socorrer? Eu orei tanto e Deus me socorreu. Eu mandei uma pessoa para orar por você. Eu mandei uma palavra, mas você não estava lá. É o Hebreus 10:25. Vamos voltar lá para Hebreus 10:25. Vamos voltar lá. Tem que ter cuidado. Hebreus 10:25. Vamos lá. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns, o quê? Aos outros. O que é admoestando? Chamando a atenção, repreendendo. Depois você vai lá no dicionário e vê essa palavra, admoestando. Algumas traduções dizem assim, repreendendo, chamando a atenção. Às vezes nós não gostamos de ser chamado a atenção. O Davi, ele cometeu um pecado muito sério, você conhece. Davi engravidou Batseba e mandou matar o marido dela. E ficou lá, fez tudo aquele plano para que ninguém ficasse sabendo, pecado terrível. Um dia o Davi está em casa bem tranquilo, Deus pega um profeta chamado Natã, um homem de Deus. Natã vai lá e prega para Davi. Natã chegou, Davi, eu tenho uma pregação para você. E o Natã e o Davi gostavam de pregação. Aí o Natã começou a pregar. Você conhece a história do homem rico e o homem pobre. O homem rico era o Davi, o pobre era o Uzias. E o Natã começou a pregar. De repente, aquela palavra enfureceu Davi. Davi ficou, rapaz, quem fez isso tem que morrer. Aí o Natã falou, então esse homem é você. Essa pregação que eu falei é para você. Não tem pregação que conta a nossa história? Não tem. Quer dizer, você veio para a igreja, essa pregação é o que eu estou passando. Esse pastor fica contando a minha vida para todo mundo.
Esse pastor fica... É que nem a irmã Cléa, onde nós tivemos o culto das mulheres que vencem na sede, com a pastora Thaís. A pastora Thaís é uma mulher de Deus. E a irmã Cléa estava falando comigo agora de manhã, pastor, o senhor ouviu a pregação da pastora Thaís? Eu falei, não, por quê? Quando acabou o culto do missionário, nós, pastores, tivemos reunião com o pastor Jaime. Então eu estava lá embaixo, na reunião com o pastor Jaime. A pastora Thaís pregou o que o senhor pregou aqui na sexta-feira. A pastora Thaís pregou o que o senhor pregou aqui sobre o livro de Reis. Falei, nem ouvi e nem sabia. Se alguém, o pastor copiou a pregação da pastora Thaís, e a pastora Thaís copiou a pregação do pastor Marcelo. Não, irmão. Nem ela sabia o que eu preguei, nem eu sabia o que ela pregava. Mas o Espírito Santo falou. O que eu quero passar para você? Quando a palavra falar contigo, não fica com raiva do pastor, não. É o Espírito Santo querendo te abençoar. Amém? Ele chama atenção. Admoestando é chamar a atenção. Pastor, eu estou certo? Não, você está errado. Esse pastor não me entende. Por favor, é a Bíblia. Quero ver você abençoado. Você sabia que a sua vitória é a minha? E a minha é o quê? Ou não é? Pastor, eu bebo socialmente, é só um pouquinho de cerveja. Diante da Bíblia está errado, irmão. Lá no livro de Oséias, a Bíblia diz que a bebida forte, ela tira a inteligência. Não sou eu, é bíblico. A bebida forte tira o quê? Mas é só um copinho, mas a Bíblia fala que não é bom. Você vai perder a inteligência, vai perder o sentido. Então, quer dizer, o que é admoestar? É chamar o quê? Atenção. Eu preguei essa mensagem na sexta-feira, mas é com outras revelações. A Bíblia fala de uma mulher que há 18 anos ela andava assim, 18 anos, ela andava curvada. Ela não conseguia se endireitar. Aí um dia, Jesus foi ensinar na sinagoga. No livro de Lucas, Jesus entrou e ensinava no dia de sábado. Por que ensinar? Porque se a pessoa não aprende, ela não é abençoada. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque ele faltou. Você sabia que cada culto é um ensinamento? Um culto que eu perco é um ensinamento que eu perdi para a minha vida toda. Um culto que eu perco é um ensinamento para a minha vida. E aquele ensinamento lá na frente vai fazer o quê? Uma diferença. É a mesma coisa a pessoa está na escola, numa faculdade. A pessoa perdeu uma aula, outra vai ter a prova. A pessoa perdeu aquela aula. Por mais que alguém passe a aula para ela, perdeu a explicação. Quando chegar na prova, vai ter dificuldade. Vai ou não vai? Vai ter dificuldade. Mesma coisa é na vida, irmão. Quando chegar uma luta, a pessoa tem dificuldade para vencer a luta. Por quê? Porque naquele dia que o Espírito Santo ensinou essa parte, a pessoa não estava presente. Então, o que é? O que é admoestar? A mulher, voltando lá, a mulher estava encurvada, Jesus ensinou. Olhando aquela mulher, colocou as mãos sobre ela e se endireitou. E saiu glorificando a Deus. Mas por quê? Aquela mulher, no dia da luta, ela não deixou a congregação. A Bíblia diz que 18 anos ela estava doente, andava encurvada, mas quando Jesus entrou na sinagoga, a sinagoga é uma igreja, quando Jesus entrou na igreja para ensinar, a mulher estava lá, mesmo encurvada estava lá, só que quando Jesus terminou de ensinar, ela já saiu de pé. Quando terminar esse culto aqui, você vai sair diferente. Amém? Você vai sair diferente. Então vamos voltar aqui, antes admoestando uns o quê? Aos outros. Quer dizer, chamar atenção. Você quer ver um exemplo? Já estou terminando. Marcos capítulo 4. Olha como Jesus chamou a atenção dos discípulos, pessoal. Marcos 4, 26, perdão. Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Jesus falando, e dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espigas. Quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegado o quê? A ceifa. Então Jesus fala assim, pessoal, deixa eu explicar para vocês. O reino de Deus é assim, como se, vamos lá, 26, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente aonde? O que é a semente? Não é a palavra de Deus?
O que é a terra? Não é o nosso coração? Você lança a semente, vamos pegar, você lançou a semente na terra, aí você cobriu aquela semente, você pegou jogou água naquela semente, você não precisa fazer mais nada. A terra, ela vai vamos dizer, a terra, ela já tem por papel dela fazer com aquela semente o quê? Brota. A semente é a palavra, a terra é o nosso o quê? Então, se a semente, que é a palavra, cair numa terra que não está boa, não vai frutificar. Jesus está dizendo, o reino de Deus é assim, o homem saiu, pegou a semente, jogou na terra e depois foi dormir. Olha aqui, ó, semente à terra, continuando, versículo 27 agora, e dormisse. Não, volta lá, por favor. E dormisse. Ele pregou. Agora, olha o 35. Olha o 35. Ó, naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para outra margem. E deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e estava na polpa dormindo sob uma almofada. E despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes? Olha, não tendes fé? Jesus chamou a atenção. Jesus, antes da tempestade chegar, Jesus pregou. Pregou ou não pregou? Ele pregou que o semeador sai, joga a semente, cai na terra, depois o semeador vai dormir. Quem estava pregando não era Jesus? Jesus pregou, fez a parte dele, os discípulos ouviram, agora ele foi dormir. Agora Jesus falou assim, depois da pregação, vamos entrar no barco, vamos para o outro lado? No meio da viagem, entrou uma tempestade. No meio da viagem, veio um vento forte. Só que Jesus foi lá para a parte de trás do barco e dormiu. E a tempestade está lá, e os discípulos já fizeram de tudo e Jesus dormindo. Daqui a pouco está o discípulo, Jesus, acorda. O que foi? Olha a tempestade, nós vamos morrer, esse barco vai virar. Rapaz, vocês não têm fé não? Rapaz, eu acabei de pregar para vocês, eu não lancei a palavra, vocês não têm, por que são tão tímidos? Aí Jesus olhou, ô vento, chega, ô mar, cala-te. O vento passou e o mar o quê? Se acalmou. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não prestaram atenção na pregação não? Quantas vezes nós não prestamos atenção na pregação, aí quando vem o temporal, a gente fica desesperado. Irmão, guarda a pregação, Deus tem vitória para você. Diga glória a Deus. Guarda a palavra, vai vir vitória para a tua vida. Vamos voltar lá 10, 25 para terminar, o último versículo agora e terminamos. Hebreus 10, 25, vamos voltar lá. Hebreus 10, 25. Vamos lá. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, vamos continuando. Antes admoestando uns aos outros, vamos lá. E tanto mais quando vês que vai se aproximando, o quê? Querendo ou não, mas Jesus está voltando. Amém? Mas para muita gente, Jesus vai voltar hoje. Que é isso, pastor? Jesus pode voltar hoje, a igreja ser arrebatada. Mas muita gente está indo embora hoje. Aquele louvor do pastor Jaime, pode ser o seu último culto, lembra? Não carregues o pecado contigo. Para muita gente vai ser o último culto. O pessoal vai embora. A pessoa vai embora. Jesus voltou para ele hoje, voltou para ela hoje. E se eu não estiver firme com Jesus? Acabou, irmão. Que o Senhor fale mais contigo. Não deixe a sua congregação. Não deixe a presença do Espírito Santo. É Ele que vai te fortalecer no dia mau. Ele vai te levantar no dia difícil. E outra, irmão, quando a luta chega, que a luta chega para todo mundo, alguém vai olhar para você, mas você não está desesperado? Você não está... Não. Eu estou numa paz tão grande, Mas por que você está nessa paz? Porque Deus é comigo. A palavra de Deus, ela te acalma. A palavra de Deus, ela te dá uma calma. Por que Moisés era o homem mais manso da face da terra, hein? Por que a Bíblia diz que não tinha homem tão manso como Moisés? Olha que Moisés pegou problema, hein? Olha que Moisés... Porque não é fácil lidar com um ser humano. Moisés, meu Deus do céu. Mas Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da face da terra. Mas por quê? Moisés só vivia falando com Deus, irmão. Um dos dons do Espírito Santo é mansidão. Quando eu estou meio nervoso, assim, fala, o que é isso? Que negócio é esse? Eu sou homem de Deus. Você é de Deus, irmão. Jesus quer cuidar de você. Amém? Jesus está cuidando da tua casa. E presta atenção, o Jesus que cuidou de você em 2025,
é o Jesus que vai cuidar de você em 2026. Ele que te trouxe até aqui, ele vai cuidar da sua vida. Não deixe a presença de Deus. Amém? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplaudimos a ele, igreja. Oh, glória, glória, glória. Vamos fazer uma oração? Fique de pé, você pode orar comigo, irmão, colocando a sua vida diante da presença de Deus.